A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o Marcos Antônio da Costa Gilpato, seu irmão em Cristo. Estou aqui em Paulínia, para todo o território nacional e, por que não dizer, o mundo, né? Maravilhas, glória a Deus. O meu bom dia, boa tarde, boa noite para você que terá dificuldades para estar assistindo este vídeo, né? Que será postado no YouTube, né? Na plataforma do YouTube, ali no canal Marcos Costa Gilpato, a comunicação que liberta. E nesta manhã de segunda-feira, hoje, 3 de junho, estou de volta mais uma vez com essa touca aqui. Eu que sou nordestino, estou no estado de São Paulo e não gosto muito desse período do frio, né? Apesar de ser um período bom, que a gente come bem, dorme bem, né? Com exceções daquelas pessoas que têm problemas respiratórios, né? Como a minha esposa, a irmã Solange. Eu, graças a Deus, gosto muito do calor, né? Nordestino. Então sou acostumado com calor. Quando está calor aqui em Paulínia, ou Campinas, na região metropolitana de Campinas, eu digo para as pessoas aqui que ainda não está quente. Apesar de nos últimos dias estar, né, esse calor extremo, essa onda de calor que surgiu aí, esses últimos dias, esse problema climático, né? A natureza dando resultados negativos para o homem que abusa pela ganância, pela ambição, pela produção exagerada de bens duráveis e não duráveis, né? Você já deve ter notado que os móveis, muitas vezes, principalmente a classe de baixo, não são móveis duráveis, né? Dura se a pessoa, principalmente as pessoas que pagam aluguel, que muda de tempo em tempo de localidades, né? Pela conta da vulnerabilidade de pagar aluguel, não ter um lugar fixo. Então, os móveis, geralmente, os móveis para essa classe, né? Que é a maioria que sustenta, que está na base da pirâmide social, que é essa classe, a classe trabalhadora, a classe que vende a sua hora de serviço, a sua mão de obra, né? Barata. E quanto mais emprego, é bom repetir isso, quanto mais desemprego, mais facilidade há para os que detêm o poder econômico e oferecerem salários miseráveis para essas pessoas. É por isso que hoje os casais, geralmente pai e mãe, têm que trabalhar, porque o salário que se paga a um pai de família não é suficiente para sustentar uma família de 2, 3 filhos no máximo. E a mulher se expõe nessa sociedade moderna, está sendo exposta, está carregando uma carga dobrada ou triplicada, né? Isso quando não tem outros afazeres, né? Por exemplo, tem um lar, tem um trabalho e às vezes tem algumas situações voluntárias, né? Pode ser que em suas comunidades cristãs elas também tenham que mostrar o seu esmero, a sua dedicação à obra de Deus. Então se torna uma carga muito pesada, né? E a gente sabe muitas coisas, a gente tem que ser sensível, né? Nós temos que ser generosos como cristãos, principalmente os homens que estão à frente, os homens que se dizem de Deus, né? Precisa ter sensibilidade humana até nos seus cultos, até nas escalas para a participação de grupos de mulheres, né? Precisa se colocar as mulheres, as donas de casas, né? Que fazem almoço, né? Que são essas mulheres que se dedicam a fazer um almoço, por exemplo. Eu tenho um grande exemplo aqui, né? Uma mulher virtuosa, vamos dizer assim, né? Que quando se trata de receber filhos, quando se trata de fazer almoço, quando se trata de fazer alguma coisa, é uma dedicação, uma coisa extraordinária. Às vezes eu fico pensando, se toda essa dedicação fosse
é direcionada à obra de Deus, né? Como a Bíblia nos requer, como a palavra de Deus nos exige, né? Até que a gente faça mais. Olha, a palavra de Deus, ela fala que o empregado, crente, cristão, filho de Deus, ele precisa fazer para o patrão como se fosse para Deus, fazer bem feito, fazer melhor. Olha, só esse fato de dizer como se fosse para Deus. Então, em Lucas 17, capítulo do 1 ao 4, ao 10, fala de 4 assuntos, né? Muito importante. Veja lá, Lucas 17, é o próprio Jesus, o escritor, se eu não estou enganado, é Lucas, né? Mas ele narra ali Jesus falando, né? Falando desses 4 assuntos. E no final ele fala com relação ao dono da terra, a um senhor que tem um empregado, que esse empregado faz as coisas e ele dá ali nos últimos versículos, até o do 10, fala da questão da gente se preocupar de a gente ser legalista, de fazer aquilo que tem, porque o legalista é isso, é a lei, né? A lei humana, vamos dizer assim. E pode ser até a lei divina, né? A graça também é uma lei, né? Uma lei vamos dizer assim, que se aperfeiçoou. Houve um aperfeiçoamento, né? Da lei antiga, do Velho Testamento, quando nós chegamos em Jesus, então Deus resolve tirar o jugo das costas do homem, na questão do sacrifício, na questão da lei antiga. Então Deus, ele aperfeiçoa e é a expressão da liberdade divina ali. Pode crer. É a expressão, vamos dizer assim, não é a máxima, mas porque a máxima é a morte de Jesus Cristo derramando o seu sangue para nos... A máxima é essa. Mas foi a partir de Cristo que Deus expressou a sua liberdade plena em Cristo, quando ele nos dá a lei da graça. Quando a graça, período da graça, se inicia essa dispensação maravilhosa da graça, do perdão, né? Que Cristo paga por nós. Então, a partir daí, o que é que Deus faz? A partir daí, Deus, ele simplesmente muda a lei. Ele aperfeiçoa a lei e passa para nós, indivíduo, o poder que tinha o sacerdote de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Ele passa para o indivíduo. Vendo Deus que os homens passaram os pés pelas mãos, abusaram, e é isso que eu quero falar, de abuso. Nós temos abusos ocorrendo em pleno século XXI, na pós-modernidade, e pasmem, dentro das igrejas. Pasmem, dentro das igrejas. Então, quando Deus determina que agora a gente adentre ao santuário, direto ao Pai, entra no teu quarto e ora ao Pai que está nos céus. Eu vou fechar isso aqui para eu ficar mais radical aqui, né? Não que eu seja, né? Ai, Jesus. Radicalismo extremo já ensinou, já nos falou aqui. Eu tive o prazer e o privilégio de ouvir o homem de Deus aqui em Paulínia, o pastor Edivaldo Bueno. E eu fico feliz quando Deus confirma, Deus fala comigo e confirma num culto de doutrina, o homem de Deus, o pastor Edivaldo falando. Aí Deus, de vez em quando, falo para minha esposa, digo, olha, Deus falou isso comigo hoje. Maravilha. Então Deus está confirmando. E o homem de Deus falou que o extremo é perigoso. Nenhuma ditadura é boa. Oh, glória a Deus, pastor Edivaldo. Né? E então, concluindo, Deus, ele nos deu o direito, né? Nós temos pastores, graças a Deus. É importante ter pastores. É importante ter homens de Deus que cuida apacenta o rebanho, cuida das ovelhas, que prega a palavra genuína, né? Que não está engessado por políticas, né? Por coisas materiais, né? E que é obediente à palavra de Deus. Isso é muito importante. Aí então, aqui em Paulínia, nós temos muitos homens de Deus, né?
É notório isso. Nós temos usufruído dos ensinamentos baseados na palavra de Deus. Então Cristo rasgou o véu de alto a baixo, a partir de Cristo, e nos deu acesso direto ao Pai. Isso não significa dizer que nós não temos orientadores, conselheiros, homens que têm conselhos de Deus, homens que têm vida casta, homens que têm que têm idoneidade, que têm conduta ilibada, né? Claro que o diabo ele está em derredor, buscando a quem tragar. Então nós temos que orar e eles pedem, a palavra de Deus está lá, falando que nós temos que orar pelos homens de Deus, porque tem muitos homens no meio, lobos no meio das ovelhas, lobos gulosos, falsos, né? Mas eu quero inclusive falar sobre isso. Então a lei foi aperfeiçoada, vou repetir, estou repetindo isso, já gravei em algum lugar falando isso, algo que no sistema humano, nesse sistema que está aí, que jaz no maligno, os homens estão fugindo de aperfeiçoar. Os homens não querem dar liberdade plena ao seu próximo, né? No parlamento brasileiro. Pasmem. Então, não é por acaso que fica muitas vezes uma lei 30 anos lá tramitando e não sai daquilo, porque há interesses mesquinhos, interesses do umbigo, interesses de poderosos, né? De uma casta de gente ruim, avarento, gananciosos, opressores, corruptos e corruptores. Então essa é a realidade que nós vivemos. Então não se deixe enganar. E em todo lugar a corrupção. É uma poesia que Deus nos deu. Em todo lugar há corrupção, um pobre a chorar. Não vejo a hora disso tudo acabar. Viver fingindo que não vejo já não dá. Por isso eu grito Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, quem tem essa esperança tem que estar desejando a volta de Jesus e se santificando. Quem for sujo, suje-se mais ainda, né? Quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Lute, gema, clame a Deus para que Deus te santifique, para que Deus te ajude, porque Ele já santifica, né? Através da palavra, já santifica, já nos lava, né? Jesus falou isso na oração sacerdotal. Então eu quero chamar a sua atenção em no máximo 1 hora, prometer não passar disso, para falar o que me tocou agora cedo, nesta manhã. Hoje é dia 3 de junho. Né? Já não é o primeiro trabalho que fazemos hoje para Deus, voluntariamente. Né? Eu tenho dito que Deus tem falado conosco, que Deus tem... a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes é do homem. Então eu quero lhe chamar aqui a essa palavra do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, né? A extrema corrupção nos últimos dias. Sem sombra de dúvida, nós estamos nos últimos dias. Esses dias, conversando com um amigo meu, pastor, que está no Piauí, foi meu amigo, foi nosso companheiro aqui no setor de transporte em Campinas, né? Nós vivenciamos, cultuamos muitas vezes juntos, e ele voltou para a terra dele, Piauí, e conversando com ele, o pastor Francisco Felipe, eu perguntando para ele, irmão, me fala aí alguma coisa sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje. Esses escândalos aí no Nordeste, na igreja do Recife, esse gestor que está aí, esses homens que estão à frente da igreja do Recife, com um histórico tão lindo, tão maravilhoso. Se a gente puxar o histórico de Gunavim, Daniel Berg, tem gente hoje destruindo tudo isso, jogando no lixo tudo isso, toda essa trajetória, toda essa construção, misericórdia. Né? Aí, falando isso de Brasil, né? Da igreja do movimento pentecostal quando chegou no Brasil. Houve lutas, houve conflitos, embates. Isso é natural em sociedade, né? E a gente vê um conflito espiritual também. A gente fala em sociedade, né, no cotidiano da vida humana, mas existe uma guerra espiritual, invisível, né? Então, e saindo desse contexto histórico
de Daniel Berg, vindo lá, né, da Europa, né, para cá, suecos, né, os missionários suecos, vindo para cá, e vindo agora para o histórico da Assembleia de Deus, missão, olha que é missão, Belém foi mudado. A igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, a origem é missão. Os homens mudaram para Belém. Nós temos um ministério muito forte no Brasil hoje em dia, uma CGADB, que ligada ao Ministério Belém, né? Creio que se refere talvez a Belém do Pará, mas talvez Belenzinho em São Paulo, né? Onde estão os caciques dessa agremiação política chamada CGADB. Por que eu digo política? Porque isso, a igreja é o conjunto, ela é plena. Sendo plena, ela tem grandes e pequenos, todos têm que participar, todos têm que ter o mesmo poder, são irmãos. Aí quando se tira de igreja para CGADB, Convenções Gerais das Assembleias de Deus no Brasil, aí você vê uma agremiação meramente política, onde tem cacique que manda, que votam, que delibera o destino dos demais, né? Que passa o rodo, né? Vamos dizer assim na linguagem, né? Que esmaga todo mundo e empurra de goela abaixo o que eles querem, né? Subentendendo que esses homens representam os lá de baixo. Mas por que os pequenininhos não são consultados, não perguntam, né? Então é nessa linha que eu estou querendo chegar para você ver, né? Que graças a Deus hoje nós temos o smartphone, né? Nós temos um púlpito online, né? Que nós podemos não estar nessa linha sucessória desses homens, né? Nós não podemos não ser contados por esses homens, mas a gente pode estar lá no calabouço, como alguns profetas estiveram no calabouço, né? Por falarem verdade, né? Por questionarem e numa sociedade, num contexto histórico mais difícil do que o nosso, hoje nós temos leis cíveis, né? Criminais e etc., leis que nos favorecem, de uma certa forma, né? Nos favorece, né? Mas nós, os profetas, os homens de Deus, viveram num contexto muito difícil. Às vezes eu fico pensando como era a sociedade, como eles sofriam, tendo a pessoa do Jeremias, tendo a pessoa do Elias, né? Eliseu, né? Homens e homens, pais da igreja e tudo mais, né? Desde esses homens, chegando até os apóstolos, né? Chegando até os pais da igreja, né? Mas vamos ler a palavra de Deus aqui, nós estamos já quase 20 minutos nessa introdução, né? E eu quero dizer para você que o objetivo deste material é te dar subsídio para você fazer uma reflexão, para você meditar no tempo que você está vivendo, e se você está como massa de manobra, né? Ou como bobo da corte, porque o bobo da corte ele fazia serviço para os monarcas, né, para alegrar o povo, pão e circo, aquele negócio todo lá, fazia apresentação para os nobres da corte e tudo mais. Hoje nós temos os palhaços, né, que às vezes nós falamos errado, né? É uma palhaçada, o Congresso é uma palhaçada, o governo é uma palhaçada. Quer dizer, o palhaço ele faz algo, né? O palhaço hoje ele é um artista circense, ele faz o humor para flexibilizar, para melhorar a situação, para arrancar o sorriso das pessoas, né? Às vezes para fazer uma crítica, como o palhaço Melancia, né? Figura, né? Emblemática. Alguém já falou, se referiu a ele nesse sentido, um irmão, um pastor lá de Valinhos, né? Lembro-me muito bem. Então nós criamos o palhaço Melancias e nós saía pelas ruas de Campinas feito um louco, incitando o povo a exigir respeito da classe política. E quando eu digo classe política, eu não falo só dos políticos formalmente, eu falo daqueles que exercem autoridade, né? Autoridade em geral, principalmente eclesiásticas. Aqueles que são chamados de pastores, né? Os pastores e os que são chamados, porque não basta ser chamado, né? Falar até papagaio fala, e papel aceita tudo. Né? Como a Bíblia já nos revela, existem os falsos pastores. E nós estamos vivendo num tempo difícil,
extremamente difícil, né? Estamos vivendo na extrema corrupção nos últimos dias, né? Extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isto, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Como trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Já pensou o que é um homem amante de si mesmo? Amante de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Será que você conhece algum nas igrejas profano que tem profanado? Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Ser bom, meu filho, sem amor, tem que trucidar, tem que exterminar os bons. Esse é o tempo. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha, se eu sou mais amigo dos deleites, eu quero os prazeres, ostentação, riqueza, poder econômico. E se eu me faço inimigo de Deus, que se eu sou mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então, se eu sou amigo dos deleites, dentro do contexto bíblico, a vontade de Deus, eu me torno inimigo de Deus. Não é Deus que torna teu inimigo. Eu me torno inimigo de Deus pelo meu comportamento. Comportamento. Põe aí essa palavra-chave, comportamento. Muitos vão para o inferno por conta do comportamento. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Porque hoje acende-se uma luz vermelha. Geralmente, Deus, quando quer nos chamar a atenção, Ele nos mostra algum ponto. Eu tenho pedido para o Senhor para ser instrumento nas suas mãos. Tenho tomado cuidado para observar que o que vem, o que Deus nos faz sentir através do Espírito Santo, é nosso ou não. Às vezes a gente fica meio sem jeito. Meu Deus, tem misericórdia de mim, né? E a gente fala algumas coisas e a gente sabe que perturba alguns, né? E tem outros que ouvem e se calam. Tem medo de falar, tem medo de até participar nas redes sociais, com medo do que vai acontecer com ele, que ele começa a dar apoio ou fazer algum comentário positivo para aquela pessoa que está falando. Eu sinto muito isso. Muitas coisas que a gente fala, a gente quase ninguém dá opinião e a gente quer tirar sua opinião, a gente quer ouvir, a gente quer saber se você está se calando, você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Nós não devemos ser coniventes com esse sistema, com quem está errando, com quem está abusando. Eu tenho dito em alguns vídeos que o povo cristão tem uma tendência a ser ditador. Ora, isso é contraditório, totalmente contraditório aos preceitos divinos, porque fundamentalmente Deus não obriga nós a nada. Deus, ele avisa, ele é longânimo, ele usa os profetas, ele avisa do mal, ele manda nós avisar, como mandou Ezequiel, ou não? Deus disse a Ezequiel, fala ao ímpio, se eu te mandar falar, e se tu não falares, eu vou cobrar o sangue dele, de ti. Aí se não bastasse falar ao ímpio, porque alguém está na igreja achando que tem que pregar só para o mundo, só ganhar alma. Não, a missão da igreja é ganhar almas. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, o mundo não entende isso muitas vezes. Talvez a gente precise melhorar a nossa pregação para alcançar. Mas alguns acham que é só o ímpio, né? E pensa que o ímpio está só no mundo, né? E o próprio Jesus falou na parábola do joio que o ímpio está no nosso meio.
E o pior, os filhos do diabo. Porque eu vejo uma diferença aí entre a criatura, aqueles que já são declarados filhos do diabo. Jesus já declarou que o joio no meio do trigo são os filhos do diabo. Aqueles que estão na igreja, fingindo que são cristãos, e minando e prejudicando o convívio cristão, fazendo divisão entre irmãos, né? Dando conselhos para as pessoas pecarem, como Balaão, né? Balaão não pôde amaldiçoar o povo, mas disse ao rei lá, disse, olha, já sei o que tu vai fazer para prevalecer contra esse povo. Põe o pecado lá no meio. Põe o anátema lá no meio. Põe prostitutas lá no meio. Põe mulher lá no meio, né? Então, é assim que acontece. Então, o que está no meio do cristão, forjando ser cristão, esses são os filhos do diabo. Eles estão ali de propósito, minando. Deus permitiu, porque Ele nos prova. Nós temos várias situações em que Deus está nos provando. A situação do mundo atual é uma patente provação de Deus ao seu povo. É uma patente para que nós, igreja, possamos demonstrar o amor. Além de nós pregar contra o pecado, não é contra o pecador, contra o pecado, Deus quer que em meio a esse conflito a gente demonstre o quê? Ser parecido com Deus, ser longânimo, ser compassivo, né? Ser generoso, ter o amor ágape, o amor, perdoar. Então, nós estamos vivendo num tempo de patente provação de Deus aos fiéis, à igreja dele. Romanos, capítulo 1, versículo de 18 a 32. Às vezes, eu fico boquiaberto em ver o comportamento de muitos dentro da igreja, aí eu só tenho que atribuir ao joio no meio do trigo. Quando eu vejo o comportamento da igreja agora esses anos que passaram aí, de divisão, extrema divisão do povo de Deus, né? A polarização, né? O conflito. Olha, a mensagem da palavra de Deus é o quê? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Você vai lá para João 17, eu quero chamar bem a sua atenção para isso, e ver Jesus no diálogo, na oração sacerdotal com o Pai, falando sobre nós, falando sobre os cristãos futuros. Olha, Deus, eu não te peço tão somente por estes, mas peço por todos quantos hão de crer em mim através da tua palavra. Olha, hão de crer em mim no futuro. Jesus orando, né? Pedindo pela nossa união, para que nós se pareça mais com ele, para que o mundo creia que tu, ó Pai, está em mim, eles estão em nós. Então nós devemos nos parecer com Deus e com Cristo. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se nós não conseguimos, né, que não é fácil, né, atingir esse patamar, se nós não conseguimos ser imitador de Cristo, sejamos pelo menos de Paulo, que é muito extremamente difícil chegar ao patamar de Paulo. Primeiro a gente precisava ter um Gamaliel, né? Que nós não temos, podemos até ter pessoas parecidas, mas o Gamaliel só existiu um, né? Então já fica diferente, né? Mas claro que nós temos homens como Gamaliel, né? Era fariseu, né? Tudo indica que era fariseu, né? Paulo também era fariseu, né? Mas eram fariseus diferentes, né? Dentro dos fariseus, né, que era uma seita, né, um partido político, tinha homens sinceros, verdadeiros, homens que Deus tirou Paulo de lá, Deus viu a qualidade do caráter de Paulo, a idoneidade, a seriedade esse sujeito se parece comigo. Esse sujeito tem um DNA meu. Oh, glória a Deus, né? Esse sujeito é sério. Ele é severo, mas ele tem amor. Eu vejo amor nas ações dele. Ele está defendendo algo com convicção. Esse sujeito precisa estar junto, precisa estar lado a lado comigo. Ele precisa estar a meu serviço, né? Não a serviço dos homens. Glória a Deus. Então, a nossa preocupação é te levar algo de Deus, né?
A heresia já tem demais, né? Então ontem eu falei para um irmão, e quero, por falar em heresia, aí eu falei para um presbítero ontem, em pleno culto, né? O irmão provocou, né? O pregador. Quem foi o pregador de ontem? Nós tivemos duas pregações, né? O Levi, o líder do grupo do departamento de família, e tivemos o Lunardo. E não sei se foi ele mesmo que falou sobre isso, mas disse, alguém falou assim, tem alguns que se eu não me engano, talvez foi o Paulo Damasceno. Tem alguns que não creem assim com relação à chuva, né? Falando da arca. Parece que foi o Levi mesmo que falou. Tem alguns que não creem assim. É como eu. Ele quando falou alguns, eu não creio assim. Tem alguns que falam que até a arca não chovia. Quando as pessoas falam isso, dão uma certa razão aos pecadores daquele tempo que não acreditaram em Moisés. A mesma coisa você fazer a defesa do diabo. Você se apresentar como advogado do diabo. Então, quando eu dou a ênfase que desde Adão, desde a criação de Adão, vamos lá para Gênesis capítulo 2, quando eu dou ênfase na questão no contexto histórico dos povos diluvianos, e eu dou ênfase a essa suposição de que não chovia até Deus trancar Noé dentro da arca, por fora, com a sua família, eu dou ênfase e sustento essa suposição. É uma má interpretação de que não chovia. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é espírito e vida. É alimento, é edificação. Então, nós precisamos andar na frente. E Deus não fez a igreja para andar, para ser cauda, né? Deus capacitou a igreja com ciência divina, não é humana, limitada. Glória a Deus. Então, eu falei para o nobre presbítero, meu amigo que estava do lado, eu falei, olha, eu sou um dos que creio diferente. E não peco com isso, né? Porque eu não estou fazendo aqui heresias. Eu estou buscando a interpretação fidedigna, né? Então, olha, da formação do Jardim do Éden, que está aqui. Leia aí. Capítulo 2, versículo 5 ao 8. Eu grifei muito bem aqui e mostrei para ele ontem, né? Inclusive, de uma certa forma, ele fez uma provocação, né? Eu falei, olha, as pessoas que se estriba e acham que tem tudo, sabe tudo, é um tolo. É um tolo. E um tolo é uma pessoa desprovida, boba, desprovida de falta de entendimento, quer dizer, tem problema cognitivo, né? Misericórdia, né? Um tolo, quem sabe, que se estriba, que acha que sabe, né? Que é um sábio, né? Primeiro, o princípio do saber está aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Ó, na palavra de Deus, ó, né? E é um comportamento. O princípio do saber tem a ver com comportamento, né? Com você saber o valor das coisas, pôr em prioridade. Então, a prioridade na vida do homem é temor a Deus. É temer o seu Criador, não é se achar. Então, a pessoa se achar alguma coisa, então quem acha que sabe tudo não passa de um tolo, né? Então, eu ainda expressei isso, né? Aí eu falei e ele retrucou, olhou para o outro. Então eu posso estar errado, né? Mas a verdade é a palavra de Deus, não é o que eu falo. Então é bom a gente falar com base na palavra de Deus, né? E buscar a interpretação. A interpretação não é particular. Quando eu não alcanço, eu tenho que pedir para Deus. Eu lembro muito bem de um amigo lá em Estados Unidos, na Avenida Delbrando Vasconcelos, Paulo Pereira, Santo Antônio. Paulo, né? Homem simples, né? Faz tempo que eu não o vejo. Eu morava lá nessa avenida, morava perto dele.
E ele fez umas perguntas uma vez, eu digo, olha, se eu não souber, eu vou pedir para Deus. Né? Então, mas vamos lá, para a gente prosseguir, para a gente atingir o objetivo deste vídeo que vai para o YouTube. Eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo. Compartilhe, dê like, pelo amor de Deus, nos ajude. Ajude a fazer a comunicação que liberta, ajude a levar a palavra de Deus mais além. Porque está faltando palavra genuína, tem muita carnalidade, tem muita avareza, muita busca pela ambição pela riqueza no meio do povo de Deus. A Bíblia, a mensagem da Bíblia não é essa. Buscar riqueza. É buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o poder de Deus. Buscar a glória eterna. Ter concupiscência pelo céu. Desejo ardente pelo céu, pela glória de Deus. Aí você pode ter concupiscência. Não pode ter a dos olhos. Concupiscência da carne. Né? Soberba da vida. Né? Mas concupiscência significa desejo desenfreado. Que tal você ter um desejo desenfreado, ardente, pelos céus, pela glória de Deus, em ver a face do Cordeiro? Olha, aí eu teci esse comentário aqui, sobre o dilúvio, né? A ideia é que muita gente fala que até a arca, até Deus abrir as comportas, né? Porque não desceu água só do céu. A questão não é só a água do céu, não é a chuva. Deus abriu as comportas, Deus abriu os lençóis freáticos por baixo da terra. Eu estou ali numa área de fonte, de nascente, precisa ver coisa linda. Eu desci pelo córrego um dia desse, fui caminhando por dentro do córrego lá, me arriscando até com os carrapatos estrela, que ali tem capivara, e eu vi a água brotando pura das nascentes, aqui no Alto de Pinheiros, em Paulínia. Vi com esses olhos. Talvez tem gente que mora muito tempo em Paulínia, não observou isso. Vê no fontanário, vê lá em cima na outra fonte, mas entrar dentro do córrego e ver assim, com os olhos, assim, ver, isso é maravilhoso. Então a pessoa se apega muito é porque não chovia. Meu Deus. Olha aqui, olha aqui a palavra de Deus, Toda planta do campo ainda, deixa eu te dar luz para iluminar, porque o Espírito Santo é isso, a revelação já foi dada. Agora Deus dá luz através do Espírito Santo, quando você pede e busca para Ele. Toda planta, versículo 5, capítulo 2 de Gênesis, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover, certo? Na terra, sobre a terra. Aí vem um detalhe aqui, olha a chave. E não havia o homem para lavrar a terra. Então, essa é a razão pela qual não chovia. Porque não havia alguém para cuidar da terra, para plantar. Certo? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Porque não havia o homem. Então era esse processo que Deus determinou. Automático. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, viu? Que está o homem duas vezes. E o homem foi feito alma vivente. Não havia o homem. Aí Deus tomou a iniciativa. Aí Deus não fala mais de chuva, de questão de chuva, a partir de até lá. Do homem. Mas deu a informação aqui. O homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar. Isso aqui é como um resumão da Bíblia. Da terra toda árvore agradável à vista e a boa, boa para a comida, e a árvore da vida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Veja que tinha a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia
e se tornava em 4 braços. Eu grifei tudo isso aqui, ó. Então, em princípio, o rio regava tudo isso aí. Então, com esse rio próximo, né, do jardim, quase não havia necessidade de chuva aí no jardim, né? Mas aí vai, né? Aí Deus criou a mulher, né? Deus criou a mulher, a tentação de Eva, pai, vem a queda do homem, veja bem que não falou da chuva. Aí alguém pode dizer assim, não, depois da queda foi transformado, foi deformado tudo, aí parou de chover. Alguém pode dizer isso, pode querer, mas toma cuidado, né? Aí vem, ó, o nascimento de Caim, e a terra vai se multiplicando com o pecado, a deformação, né? O primeiro homicídio, e vai crescendo, e vai crescendo. Olha o tempo, a genealogia de Sete, aí vem a corrupção. Nós estamos falando de corrupção geral do gênero humano, né? Lá no início, nós estamos falando de extrema corrupção atual. Deus anuncia o dilúvio. Aí alguém crê que até aqui não chovia. Mero engano. Mero engano. Porque o processo de formação de nuvem dos oceanos, Deus podia até ter limitado, travado naquele momento, até não haver a criação do homem. Mas depois de feito o homem para lavrar a terra, para cuidar, e depois do pecado ainda, que o homem precisava trabalhar, precisava produzir alimento, porque Deus deu a ordem para crescer e multiplicar, aí vem o espírito humano, o humanismo, né? Contrariando a vontade de Deus, aí Deus manda se espalhar na terra, aí tem um que aparece querendo concentrar, querendo fazer uma torre, né? Aí você já conhece toda a situação que já é depois daqui, né? Não é depois não, é aqui, é nesse intervalo aqui, né? Até Noé, aí vem nesse intervalo aqui, né? A corrupção do gênero humano, que entra a questão de Babel, de Nimrod, né? Que vem aqui a partir de Sete, né? Metusalém, Noé, aí vem assim. Então, para não entrar nesse contexto, né? Todo, mas eu quis falar essa questão, essa visão que as pessoas têm de que até Noé não tinha chovido. Eu já pedi para Deus e já cheguei à conclusão que é um erro de interpretação, pensar assim que não chovia. Até eu não encontro no outro local dizendo isso, na Bíblia, dizendo que não chovia. Não chovia lá, mas está lá no texto, como eu li, dizendo que, mostrando a razão que era porque o homem não tinha sido criado ainda. Então havia razão de não estar chovendo ainda, de ter o vapor. Mas depois que Deus pôs a mão de obra na terra, criou a mão de obra, e com a queda ainda, que o homem teve que suar para poder se alimentar, ter que trabalhar, né? Trabalhar duro, né? Não é? Trabalhar ia ter que trabalhar, porque o cuidado do jardim em si já era um trabalho, né? Só para cuidar do jardim, né? Não é só produzir móveis, alimento, né? Bens duráveis e não duráveis que é trabalho, né? Às vezes, dar a segurança desses bens é trabalho, né? Pensar é trabalho, pensar com o Kengo, né? Com o intelecto, com o cognitivo. Tá bom, então? 43 minutos de live, de vídeo, e onde eu quero chegar? Isso para o tempo presente, né? Para chegar na extrema corrupção. Porque dentro da igreja, a corrupção está dentro da igreja, né? Alguém, irmão, dentro da igreja, claro. Primeiro a igreja de Deus, a igreja que vai ser arrebatada, irmão, é aqueles que estão na linha, que estão obedecendo a palavra de Deus. Então é fato que tem 2 igrejas, né? Principalmente com o agravante do joio, entendeu? Existem os que estão ouvindo o conselho de ímpios, existem os que não estão dando atenção à palavra de Deus, né? Estão caindo no Salmo 1. Existe o que cai sendo chamado à influência. E existe os que estão dentro para influenciar, os filhos do diabo. O diabo plantou, a semente
ruim são os filhos, o campo é o mundo, a lavoura é o mundo, né? O campo é o mundo, a semente boa. Quem planta a semente boa é o Filho de Deus, Jesus falou, ele mesmo deu a explicação para os discípulos. E quem o joio é os filhos do diabo. Então, essa extrema corrupção nos últimos tempos tem a participação ativa do diabo no meio da igreja. Então, quando você vê, o povo de Deus gosta muito de forças armadas, né? Tem muita gente dentro da igreja, eu tenho observado isso nesses 40 anos de fé, pessoas que gostam de obrigar, pessoas que gostam de ditar. E quando eu falo isso, a gente vê que os antigos da igreja, né, os que antes de mim, por exemplo, eu falei lá de Pernambuco, falei de Gunavingre no início, né, deste vídeo, dos homens que vieram aqui, que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil, e falo de dois pastores muito importantes, um que eu não conheci, José Amaro, mas conheci a história, né, da dedicação dele, da obra de Deus lá em Pernambuco, e quando eu saí de Pernambuco em 79, aliás, em 90 para cá, fevereiro de 90 que eu vim para cá, para a cidade de Campinas. Eu deixei lá como pastor o pastor José Leôncio. E o seu vice-pastor era Severino Almeida. Então, quando eu saí de lá, não tinha esse problema que tem há 25 anos em Pernambuco, o desvio de conduta lá do Ailton José Alves, né, que está rico, que tem passado os pés pelas mãos lá, que tem tratado a igreja como propriedade, como uma empresa, como algo dele, da família dele. Então, não tinha isso. Então, onde eu quero chegar com isso? Porque lá tem esse sintoma. Então, eu estou em Paulínia, estou no estado de São Paulo e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pôr as barbas de molho, né? Para preservar, para proteger a eleita de Deus, a igreja de Deus. Então, existem algumas coisas que se determinam na igreja e que não se pergunta para ninguém. Pô, nós vivemos num país democrático, que tentaram derrubar agora e impor a ditadura de novo. Mas a democracia é o melhor regime republicano, um regime republicano, o melhor, onde nos dá liberdade de expressão, nos traz um Estado laico, onde a igreja tem liberdade de pregar o evangelho. Não é de obrigar, não é tomar posição de Estado para determinar, como alguns estão querendo, um Estado laico, um Estado teocrático para impor, para obrigar, uma ditadura religiosa. Nós não queremos um Talibã aqui no Brasil, nós não queremos. Nós reprovamos o Talibã, nós reprovamos o terrorismo. A igreja de Deus é de paz, a igreja de Deus é de amor, de união. Não é de terrorismo. Agora, eu gosto do militar, gosto do direito, eu até gosto. Eu queria ter me reformado no exército. Eu sou um sargento da reserva temporário, né? Olha, dos menores, entendeu? Não tem nenhuma qualificação não, porque um sargento reformado da escola, eles se apresentam com mais, né? Primeiro, o militar é preparado para isso, para ser melhor. E dependendo do quartel que ele faz parte, né? Por exemplo, eu fui PE, polícia do exército, nem tamanho eu tenho para ser um policial do exército. 1,70 m, minhas filhas até, a Jéssica, a Mariane, até falam que eu não tenho essa estatura de 1,70 m, né? Veja que a minha estatura, alguns ainda desconfia do meu tamanho de 1,70 m. E está lá na minha reservista, 1,70 m. Comportamento excepcional. Saí com um comportamento excepcional do exército. Percebe? Então me permita falar isso. Então, mas por que eu estou dando uma conotação à questão dos cristãos gostar de ordem, dizer que gosta de ordem. Vai dizer. Tem uma distância muito imensa entre o dizer e o praticar, né? Não porque a família, porque é pátria, é família, é Deus, pátria e família. Isso num discurso é muito bonito, numa oratória, né? Numa falácia é muito bonito. Agora na prática
né? Aí você fala que a família é importante e você não dá na igreja a importância para a família que ela devia ter. Quer dizer, a gente faz algumas coisas para desencargo de consciência, mas na prática a gente não é aquela questão lá de ser considerado inútil. De querer, aquela questão de estar na graça e querer aplicar a lei. E quem erra um só, erra tudo. Está condenado. Né? Quem está na graça e quer viver a lei, está condenado. Porque nós vivemos na graça. Pela graça a gente é salvo. Né? Não é pelas obras, é pela graça. É pela fé. Então, as pessoas gostam muito do militarismo. Quando está na frente do negócio, aí determina, dita. Hoje, em plena área, era da computação, né? Da internet, né? As pessoas num grupo de WhatsApp, cesseia o direito de participação das pessoas. Quer dizer, censura dentro da igreja, pasmem, sem conversar. O problema não é nem limitar. Conversado, dialogado, né? Nós temos aqui uma programação aqui em Paulínia, por exemplo, o pastor faz, diálogos que edificam. O diálogo não é importante? A comunicação, eu tenho dito, olha, esse programa, nosso alvo aqui é a comunicação que liberta. Porque a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade completa, não é libertinagem. É liberdade, garantindo o direito do outro. O meu direito termina quando começa o do meu irmão. Agora, nós temos uma igreja, temos pessoas dentro das igrejas, na liderança, que tomam essa atitude, talvez, eu acho que não foi conversando com o homem de Deus, que tomou essa atitude, foi de si para si, unilateral, quer dizer, passa por cima do direito de todo mundo, isso à frente de um trabalho. Ora, um grupo na igreja, o pastor nunca falou isso não, mas eu sei que é. Um grupo na igreja, um departamento, é pedagógico. O pastor ali treina homens e mulheres para substituir, né, o discipulado. É uma espécie de discipulado. Se tem um discipulado inicial, né, básico, fundamental na vida cristã, dentro da igreja, esses discipulados depois passam por departamentos. Isso é importante na igreja. Isso é dinâmico. Isso é coisa do Espírito Santo. Então, o pastor treina pessoas de acordo com o comportamento que ele lhe deu ali, pai, ele foi crescendo, não deu certo, tira, substitui, antes que cause um problema. Então, varões, irmãs, ciclo de oração, né? Crianças, adolescentes, mocidade. Esses grupos são tudo pedagógicos, é treinamento, é o pastor, o homem de Deus, dando... Você não sabia disso? O Espírito Santo ensina, viu? Deus faz você lendo a palavra, você vê isso. Você não precisa ninguém estar falando. Tem coisas que não precisa falar, é lógica. Dentro da esfera educacional, pedagógica, você vê isso. Então, dentro de um batalhão, o batalhão se divide em companhias. Batalhão do exército. Dentro das companhias existem pelotões. Isso é pedagógico. Raramente o comandante o comandante da companhia pega a companhia inteira para dar uma instrução. Subdivide. A nossa lição de escola dominical está subdividida, né, em tópicos, subtópicos. Então, isso é pedagógico. 53 minutos. Vamos lá, fechar com 60. Então, aí a pessoa decide fazer alguma coisa na igreja e não conversa. Não pergunta. Irmão, o que é que você acha? Nós vamos fazer a festa e nós vamos precisar disso e disso e daquilo. Os irmãos vão ter... nós vamos fazer um encontro. Todos vão ter que pagar X. Aí tratou dentro das lideranças. Olha, nós vamos cobrar X. É uma quantia que vai dar, não vai sobrar. É só para aquele evento. A igreja não tem fim de arrecadar para lucro, né? Aí é para aquele evento, para manutenção daquele evento. Então, e os que não podem? Aí nós vamos ter um caixa à parte. Aí a gente vai arrumar uma grana para cobrir aqueles lá, para não constranger ninguém, para alguém não ficar triste, não participar, né? Outro exemplo. Eu dei um exemplo. Agora, uniforme. Vamos fazer um uniforme. Vai ficar tudo bonito, tudo igualzinho, pá. Aí precisa conversar. Não é um líder simplesmente decidir sem conversar.
Pode até decidir entre, vamos ver se dá certo, vamos conversar com os irmãos, vamos ver se eles concordam, um X, quanto é que vai ser, pá. Mas não, quer dizer, programou a atividade para um ano e teve esse tempo todo para discutir isso no grupo, né? Entre os líderes levar para seus locais, para ver se é aquilo mesmo que os irmãos têm. Quantos irmãos a gente tem na igreja que está recebendo assistência, que não vai ter condições, para não ficar constrangido, para não ficar se sentindo um peixe fora do aquário, ou fora... não ficar um peixe fora d'água, melhor falando, né? A gente não tem nada a ver com o aquário, entendeu? Porque a gente não pesca em aquário, né? A gente não pesca em aquário. O peixe que quiser que venha sozinho. Tá se achando que lá não tá, que o homem lá não é de Deus, tá se achando oprimido lá. Então, o peixe que venha dando seus pulos para encontrar a água limpa, com bem substância nutritiva, né? Venha para o mar, venha para o oceano. Então, venha para um rio São Francisco, um rio grande lá das Amazônias. Né? Venha para algo com a grandeza de Deus, né? Não com mesquinhez, com coisa, né? Apesar que Deus, mesmo sendo grande, ele usa muitos pequenos, né? Não estou querendo dizer que uma igreja pequena não tenha substância, não tenha doutrina, né? Tem muitas grandes aí que está no mundo, né? Que é mundana, né? Então, precisa disso. Então, dizer que gosta de militarismo, de ordem, nossa bandeira tem ordem e progresso, ostenta esse slogan, ordem e progresso. Mas olha o nosso país como está, a desordem. Olha onde o crime organizado está trabalhando, dentro das estruturas governamentais. Já está. Aqui em São Paulo a gente viu a questão do transporte aí, né? Ou não? No Rio de Janeiro é o que nós temos para mostrar assim de imediato o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro vive com a questão das milícias, né? Do crime organizado e etc e tal, e a ausência do Estado, o Estado não dá conta, percebe? Então, e a igreja está estabelecida no Brasil inteiro, a igreja é para paz. Eu estou falando aqui crime organizado e tudo mais, mas a visão da igreja é salvar a alma de quem quer que seja, das milícias, do crime organizado, é transformar a vida. A igreja não tem nada a ver com essa situação de violência. A igreja não é lugar de muitas coisas, né? É o título que eu vou dar para esse, né? E a gente tem que começar a enumerar, né? A igreja não é lugar de divisão. A igreja não é lugar de desunião. A igreja não é lugar de opressão. A igreja não é lugar de comércio, de lucro. A igreja não é uma instituição para o lucro, de forma nenhuma. A igreja é social, a igreja é sem fim lucrativo. Então, assim como a igreja não é como uma instituição divina, os homens que dirigem a igreja não devem ser avarentos, não devem ser carnais, não devem estar atrás de dinheiro, não devem ser gananciosos. Então, se você identificar alguém assim, é porque ele é joio, é um lobo guloso, né? Um cão guloso, né? Então, gente que está ostentando poder econômico, né? Poder político, correndo atrás do poder político. A igreja não é essa instituição, a igreja é aconselhadora, a igreja, os homens de Deus têm que se apresentar para os governantes como conselheiros. Os governantes têm que correr atrás da igreja pedindo ajuda. Ora a Deus por nós, para que a gente não seja levado a ser ganancioso. Nós queremos mudar, nós desejamos, nós precisamos de vocês, igreja. Ora Deus, olha essa catástrofe aí, né? Agora as cidades lá no Rio Grande do Sul vai ter que mudar de local, não pode mais ser construída na beira do rio. Se fizer, vai jogar dinheiro fora. Então é preciso que a gente, né? Então isso eu estou falando a partir de Paulínia. Se não está acontecendo em Paulínia, né? Nós precisamos pôr nossas barbas de molho. Tomar cuidado. Prevenção. Uma das missões da igreja é se autopreservar. Por isso tem homens de Deus, a gente ora pelos homens de Deus. Por isso tem doutores, né? Tem profetas, tem né? O ofício de profeta não tem mais, né? A palavra de Deus é a profecia, né? Tem um anjo, tem os pregadores que pregam a profecia, né? Então a profecia já foi dada, né? E nós somos iluminados a entender a mensagem. Portanto, que Deus lhe abençoe. Estamos terminando este vídeo,
e você nos ajude com esse conteúdo, porque a igreja não tem muitas coisas, né? Por exemplo, um cristão que torce para o time de futebol. Cristão não é lugar. João disse lá, e tem gente que, né? Cristão torcedor, então não nasceu de novo. Se não largou o mundo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está, então o que é que pode estar? A ira de Deus. A ira de Deus. Se o amor de Deus não está, se você não procura ser agradável a Deus, você não vai ser agradável a Deus fazendo imagens de escultura e adorando, substituindo, pondo outros intermediários no lugar de Cristo. Só existe um intermediário a Deus. Só existe um. Jesus Cristo foi o único que morreu na cruz do Calvário e pagou o preço que tu não podia pagar, que nenhum homem poderia pagar para a salvação, para se reconciliar com Deus. Jesus Cristo. Então, quem intercede a Deus através de outro que não seja Jesus Cristo, o homem que está à destra de Deus intercedendo por nós, o advogado, né? Ele é advogado por enquanto, mas ele vai se tornar o grande juiz por determinação do Pai. Portanto, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Então, muitas coisas que não devem ter numa igreja. Então, politicagem, cristão, chegar na igreja, você esquece o partido que você é filiado como cidadão da pátria brasileira. Na igreja você é de Cristo, como disse, né, o homem de Deus Claudionor de Andrade, né? Minha pátria, meu patriotismo está acima da minha fé. Miserável. Pobre, nu, miserável. Pobre, nu, né? A nossa pátria está no céu, onde habita a justiça. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, oreis por nós. Compartilhe este material, porque se a sua igreja é partidária, se o seu pastor está apresentando alguém como candidato, seja vereador, deputado, governador, seja vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente, como candidato da igreja, ele está errado. Principalmente os que estão na política estão em desobediência à palavra de Deus. Se dizendo pastor, dirigindo igreja, presidente de campos, estão errados. Deus não chamou pastores para isso. O pastor pode enviar alguém, mas ele sendo vocacionado, chamado para cuidar de ovelha, ele se rebaixar para ser um representante no parlamento, primeiro ele tem que renunciar o pastorado. Ele tem que dizer que não é, de fato, autenticamente um vocacionado. Ele foi levado lá porque papai e mamãe eram o cacique, escolheu ele, né? Não foi vocação divina. Aí ele se revela agora dizendo que a vocação dele é política, ele quer poder político, ele quer dinheiro. Aí ele inventa a mentira dizendo que a igreja precisa ter. Uma coisa é a igreja, a instituição, né? Humana, né? Formal, né? Porque a igreja é isso, né? Existe a instituição humana formal e existe a igreja que vai ser arrebatada. Então separe essas coisas, porque os que estão passando os pés pelas mãos, desobedecendo a palavra de Deus, vai ficar aqui, a igreja dos homens e com o anticristo, né? E vai ter que provar a vida, com a perda da vida, se verdadeiramente se arrepende, né? Porque é preciso arrependimento. É preciso arrependimento, né? Arrependei-vos e crede. Olha, arrepender, se sentir necessitado, carente do favor de Deus, da graça de Deus, arrependei-vos e crê. Como ontem foi falado na casa de Deus várias vezes, ontem, aqui em Paulínia. É preciso crer, é preciso ter identidade, é preciso estar buscando as coisas do céu, nesse presente século, e não estar preso às coisas dessa vida, porque nem nós mesmos somos propriedade nossa. Aí o irmão ainda no banheiro, né, Deus continuou falando, né, irmão Sérgio, disse, por que Davi disse que era pobre e necessitado, ele sendo um rei? Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Aí nós ficamos meditando assim rapidamente no banheiro, Aí disse, por quê?
porque nem ele mesmo se achava dele. Ele era propriedade de Deus. Então ele viu que tudo que tinha a grandeza, a soberania, com um rei humano, ele era pobre e necessitado diante da riqueza de Deus, a glória eterna. A vida plena, completa em Deus. Amém? Um forte abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Você em todo o território nacional e no mundo. A paz do Senhor Jesus para ti, para nós. Amém.